Boa noite, me chamo Milena Moraes. E eu sou Vitória Freire. E sejam bem-vindos ao podcast Papo de Nutri. Nós somos estudantes da FACESF de Nutrição do segundo período. Bom, e nossa convidada de hoje, ela é muito especial. Seja bem-vinda, nutricionista Laiane Barros. Boa noite, meninas. Obrigada. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, dividir essa experiência com vocês, vivenciar isso com vocês. Meu nome é Laiane, eu sou nutricionista. Eu atendo há 4 anos na área clínica, hospitalar e ambulatorial e também consultório. Minha experiência, minha atuação mesmo, especialidade é a nutrição clínica e agora estou graduando, fazendo pós-graduação, na verdade, em nutrição esportiva. Nós vamos fazer algumas perguntinhas só para deixar o papo bem mais interativo. E, Laiane, nos conte um pouco sobre a sua trajetória no curso de nutrição e como decidiu que iria atuar nessa área. Então, sobre a decisão, A decisão, na verdade, partiu do meu último período de biologia. Durante a fase de TCC, eu resolvi fazer um TCC com abordagem em perfil obesidade na infância, Através de membros de crianças, no perfil escolar. E aí, durante esse período, eu percebi que era uma coisa que me identificava, me chamava um pouco a atenção. E como eu não queria ficar só nessa graduação, eu sempre tive interesse em fazer outra graduação. Eu tinha feito o Enem no último período, e aí quando eu recebi uma nota que eu fui jogar, no início do ano que a gente joga nos processos, eu consegui a área. Não sabia 100% se ia me identificar, mas aí era uma coisa que me despertou o interesse. Então, durante essa fase, eu me descobri que era realmente o que eu queria, era o que eu me identificava. Então, basicamente, depois de entrar no curso, foi que eu entendi que realmente ali era o que eu queria, era aquela minha vocação. E aí foi quando engateei realmente, até hoje, nessa profissão mesmo. Bom, Laiane, o que faz um nutricionista na área clínica, hospitalar e ambulatorial? Então, nos dois perfis, as coisas vão estar sempre interligadas, independente de hospitalar, ambulatorial, ou na parte consultório, tudo está interligado. Mas a principal diferença é porque no hospital a gente lida com um quadro clínico ali do momento, um paciente que às vezes, a maioria das vezes ele vai ter uma fisiopatologia associada, ou ele sofreu algum acidente e chegou ali, vai precisar ter essa alimentação adequada, seja para o processo de cicatrização, seja para um processo de acompanhamento devido a uma fisiopatologia que já está ali presente, Então, a gente tenta reduzir o tempo do paciente no hospital. Porque se o paciente chegou no hospital, ele chegou com um quadro clínico um pouco alterado. E aí, assim como tem a prescrição de medicamentos, a alimentação, ela está totalmente, a parte importante, está totalmente ligada também para diminuir ou estabilizar aquele paciente. Então, a gente vai atrás de prescrições dietéticas no momento ali no âmbito hospitalar para reduzir o tempo de internamento do paciente, Da alimentação, já que ele está ali, mas não é só dar por dar. A gente vai cuidar e tratar de acordo com o quadro dele, o que ele precisa, o que eu posso ofertar para esse paciente para que ele melhore esse quadro clínico que ele se encontra no momento. Na parte ambulatorial, é um acompanhamento mais prolongado. É uma coisa que você consegue passar mais tempo, fazendo plano dietético, entregando um plano dietético de acordo com a realidade, porque aí você vai mais a fundo com o paciente, buscar a realidade, como é o dia a dia, todo o quadro dele, de fisiopatológico, ou seja, só de perda de peso, mas aí você vai adequar ele a uma atividade física, e isso é contínuo. Então, a gente tem uma parceria, ali de paciente e o profissional prolongado, contínuo, até tudo se ajustar, ou se for o caso de pacientes que têm uma fisiopatologia que é como, por exemplo, diabético e hipertenso. É para sempre. Então, a gente tentar entender, explicar para aquele paciente, a gente vai ter um tempo maior de vivência com ele para adaptar que aquilo dele é permanente. E a gente também está permanente na vida, porque a alimentação é permanente, É basicamente isso. Quais as habilidades necessárias do profissional que pretende ingressar nesse setor? As habilidades que o profissional precisa ter, Sim. Então, precisa se identificar, Precisa se identificar. Em qualquer setor, não é diferente. A gente precisa ter uma certa
ter uma certa identificação com aquilo. Então, a gente tem que buscar algo que a gente se interesse de verdade. Então, precisa se identificar para a gente conseguir realmente fazer um trabalho bem feito, para a gente conseguir dar continuidade naquilo que a gente começou com prazer, e não com abuso, com amor de verdade. Quais são os benefícios de se especializar em nutrição clínica hospitalar e ambulatorial? Benefícios é conhecer melhor um paciente por completo, né? Porque seja lá em qualquer local que ele estiver, que você vai atender, seja em consultório, por conta de uma pessoa que chegou querendo hipertrofia muscular, ou querendo emagrecimento, uma gestante, enfim, em qualquer âmbito desses, você precisa entender qual é o quadro clínico daquela pessoa no momento. Até o quadro, né, controle de taxas, né? Então, a parte clínica, ela aborda muito, me deu uma maior segurança. Essa era a vantagem, foi por isso que eu escolhi de início. O que eu queria mesmo era a esportiva de início, assim. Lógico que na esportiva a gente vê também clínica, mas eu queria me aprofundar na fisiopatologia, porque eu me identificava com a parte UTI também. Me apaixonei na UTI. E aí eu queria entender realmente como era que aquelas doenças funcionavam, o metabolismo, o funcionamento de todo o corpo com aquilo, a reação que cada um tinha, que é individual. E aí eu disse, não, vou pegar isso porque vai me dar uma segurança maior durante minha primeira vivência, meu primeiro trabalho, que ia ser consultório, que é dar a cara, né? Assim, então, se eu vou dar a cara aqui, chega um paciente, a gente tem aquele medo, chega um paciente e eu não vou conseguir dar conta, que ele vai dizer que ele tem isso, e eu vou lembrar de tudo. A gente sabe, a gente aprendeu na faculdade, mas a gente sai com aquele medo achando que esqueceu. E a gente só vai se fixar naquilo quando a gente começa a atuar bastante. Então, assim, começa a ter a experiência. Então, busquei a parte clínica, essa é a vantagem de estar na nutrição clínica, de ter feito primeiro isso, porque foi o que me deu maior segurança. Porque já que doença é uma coisa muito séria. Se eu fizer, tem coisas que eu não posso prescrever porque eu posso piorar. Então, foi nisso que eu me prendi. Então, eu vou fazer primeiro a nutrição clínica. Assim como toda profissão tem pontos positivos e negativos, defina quais são os maiores desafios nesse setor. Poderia nos contar uma experiência que lhe marcou durante o atendimento? Pronto. Então, eu vou falar primeiro dos pontos negativos, né? Porque o outro positivo e a experiência vai estar amarradinha. Eu acredito que, de pontos negativos, eu dizer assim, não é bom isso. É um ponto de vista de cada um, porque, assim, negativo para mim, hoje, é a nossa falta de reconhecimento. Né, do profissional. O profissional de nutrição, hoje em dia, é uma área que está em crescimento ainda. Graças a Deus, está ganhando cada vez mais espaço. Mas a falta de reconhecimento, principalmente, não só financeiro, eu não falo só de financeiro, eu falo da parte de... Porque tem muita gente que faz ainda prescrições que não é da sua competência. Então, tem profissionais que atropelam, né? Tem muita gente aí atropelando ainda a nossa área. Então, é a parte que a gente se frustra um pouco. Mas, basicamente, outro ponto negativo, se é isso que você escolheu, se você... não tem. Se você gosta, não tem. E a parte positiva é justamente a experiência que a gente vê como resposta, feedback. Parte positiva é você fazendo ali o seu trabalho, você vai receber feedback, seja de uma pessoa que chega para você e fala diretamente que, lhe agradece, ou às vezes não agradece, mas você percebe visivelmente que isso mudou a vida daquela pessoa. Então, a parte positiva é essa. E sobre experiências, eu tenho muito. A gente sempre vai chegar para vocês, vai chegar para todo mundo. Se você trabalha com respeito, respeitando seu paciente, o tempo dele, tudo, conversando, sempre vai chegar alguém para lhe elogiar. Seja na sua forma, a forma que você atendeu, a forma como você atendeu, ou seja, realmente no trabalho que você fez com aquela pessoa. É um pouco de identificação, né? Sempre tem gente que se identifica mais com você e vai além do seu trabalho, na questão de respeito, de empatia. Então, vai sempre chegar feedback positivo, vai sempre chegar alguém lhe agradecendo. E mesmo que não chegue... particularmente, eu tive a oportunidade de ser atendida por ela. E através do atendimento dela, eu meio que gostei muito da área. Tanto é que eu comecei a atuar na parte de nutrição. Então, eu agradeço muito a Laene por isso. Nada, de forma alguma. Eu percebi que essa forma que você trata o paciente, trata a pessoa, né, que está ali à procura, vai despertar nela o respeito pela profissão, né, o respeito pelo profissional que você vai ser, vai despertar um respeito até pela alimentação que você planejou para ele. Às vezes o paciente até se adapta melhor só porque gostou do jeito que você atendeu. Então,
isso vai modificar a vida das pessoas. Mesmo que não chegue ninguém para dizer, você vai perceber ali a mudança naquela pessoa. Às vezes você vê visivelmente, né, se for um processo de perda de peso ou não, mas você percebe ali que sempre tem o ponto positivo, os pontos positivos para ser avaliados. Bom, Laiane, qual é o conselho que você nos daria, como estudante, nos daria, para as pessoas que estão começando agora o curso de nutrição? O conselho é, basicamente, não deixar o medo, né, impedir de você realizar e concluir o sonho, né? Todo mundo sai inseguro. Ninguém sai 100%. Todo mundo sai achando que não sabe. Mas você viveu aquilo, você estudou aquilo. E o que a gente não sabe, a gente tem que ter humildade para ir buscar, né? E buscar através de livros, buscar através de artigos, e estudar mais um pouco para poder dar uma resposta. Então, tem que ter a humildade de chegar para o paciente e dizer, olha, vamos ver direitinho aqui, para poder dar esse retorno direitinho e tudo. E buscar também pessoas que você consegue contar. Eu mesmo, durante esse tempo de faculdade, no início, quando eu comecei no ambulatório, eu falei com a professora minha, professora, eu vou começar, porque eu preciso, né, ganhar dinheiro nisso, em alguma coisa. E eu tinha sempre o suporte dos meus professores, então também fiz amizades com pessoas que ingressaram bem mais rápido do que eu no hospital, logo de cara. E aí eu também pedia para elas o suporte. Então, nunca deixe, realmente não deixar esse medo de que a gente termina, né, a insegurança impedir que você inicie, comece. Né? Todo mundo sai inseguro, mas a gente vai ter que dar a cara mesmo. É basicamente isso. Nós agradecemos por você ter aceitado o nosso convite. Foi muito interativo. Eu que agradeço. Esse papo entrou muito no papo de realmente nutrição. E é isso, a gente agradece por ter aceitado. Eu que agradeço. E nós gostaríamos de agradecer também a nossa coordenadora de curso, Marise Bezerra, por todo o suporte, e também a nossa professora Carolina. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.